Dia, coletiva pré-jogo, professor Luizinho Lopes. Primeira pergunta, Rádio CM Esportes, repórter Flávio Pará. Bom dia, Luizinho. Você já conseguiu detectar porque o Brusque não teve um bom aproveitamento nesses dois últimos jogos? Bom dia, Pará. Nós refletimos muito pós-jogo, analisamos muito o jogo, para a gente não ficar só na emoção, né, só falando que está faltando mais garra, mais raça, mais ânimo, né? Fazer uma reflexão geral. Ter uma tranquilidade para também não colocar tudo dentro de uma vala comum. Foram 4 dias com 2 jogos abaixo, né? Mas tem todo um contexto por trás, toda uma pré-temporada, 2 bons jogos na pré-temporada, 2 bons jogos no início. São muitos jogos, né? Você faz um jogo no final de semana, no meio da semana, se esses 2 jogos não são bons, se a gente não tiver lucidez e tranquilidade para trabalhar, às vezes você foca só nesses 4 dias, né? A gente tem um contexto por trás desses 4 dias. Nós sabemos que início de temporada é início de reajuste, de reconexão, né? de agrupamento, de uma série de situações. Por outro lado, também os adversários começam a entender mais do nosso jogo, começam a estudar mais, né? Um time que já tem uma base, que já tem uma ideia de jogo repetida. Nós temos que estar atento para isso também, para as variações, para não virar uma presa, digamos que pragmática, né? Estamos fazendo inúmeras reflexões, trabalhei bastante, como sempre, para que a gente possa voltar a jogar bem, para a gente voltar a se sentir grato por um bom trabalho bem realizado. Luizinho, Cláudio Santos, da cidade, você foi bastante contundente em algumas palavras na sua fala após o jogo contra o Nação. Eu queria saber como é que repercutiu no grupo as suas palavras, e cremos que o que você falou para a imprensa você já havia falado dentro do vestiário para eles antes de externar isso. Como é que repercutiu no grupo as suas palavras? Eu sou um cara muito sincero, muito sério, muito objetivo. Nunca vou... Dificilmente, não lembro de ter errado por agir de má fé, sempre com coração, sempre com... Às vezes, assim, a minha função, você tem que falar algumas verdades, às vezes você escolhe falar as verdades só dentro do vestiário, às vezes você também fala no momento que a gente tem uma oportunidade de responder, né? Tenho muito respeito pelo torcedor, pela imprensa de uma maneira geral, pela nossa diretoria. Não falo nada fora que eu não fale dentro, né? Se eu falar fora, eu falei dentro. E nós sabemos disso, os nossos jogadores sabem que o que eu falei é o que faltou realmente, né? Então, fui educado, dei uma resposta que o público merecia receber para entender, porque se a gente tem uma dinâmica de um time muito ativo, muito intenso, muito competitivo, se baixou, foi isso que faltou. Nós sabemos disso, os atletas eles sabem disso. Só que nós somos seres humanos, nem sempre a gente consegue estar com energia em alta para que a gente consiga colocar em prática todo o nosso ímpeto, toda a nossa... Enfim, não pode acontecer, mas nós estamos lidando com seres humanos. Infelizmente acontece nas melhores famílias, um jogo mais apático, né, um jogo com menos intensidade. Isso não acontece só com o Brusque, né, isso acontece com as maiores equipes do mundo, né? Então nós estamos tratando de reagir a 2 jogos que nós tivemos uma certa apatia, né? E o que eu falei não considero contundência, talvez sinceridade, né? Sinceridade, eu não tinha como fazer uma outra reflexão, porque se eu for falar de números, chover no molhado, eu não me engano o torcedor. Se eu for falar que nós tivemos 66% de posse de bola, 34% do Nação, óbvio porque eles baixaram a linha. Se eu for falar de finalização que nós tivemos, isso é conversa interna, para compreender essa posse tem que ser objetiva, não pode ser uma posse sem objetividade. Eu não me engano, eu sou muito verdadeiro, muito sincero. Eles recebem muitos feedbacks positivos. Eles também se cobram. Essa cobrança que eu fiz a eles, eles sabem disso. Eles se cobraram entre eles. Que infelizmente o jogo acabou e a gente não conseguiu reagir. Então tá tudo certo. Nós não temos melindre, nós nos sentimos íntimos. Nós temos assim uma relação de muita cobrança, mas temos uma relação também de muitos abraços, de muitas confraternizações, de muitas comemorações. Só que se você passa 3 jogos sem ganhar, aí diminui os abraços, né? Diminui as comemorações, diminui os momentos de inspiração, né? Mas aí tem que encontrar também equilíbrio para compreender o momento de dificuldade. A cobrança foi feito forte. Eles se cobraram entre eles, se cobraram forte. Agora é o momento também da gente resgatar a confiança, porque não é em 4 dias, em 2 jogos, que o nosso trabalho vai ser comprometido. Nós vamos reagir, nós vamos reencontrar uma regularidade, se Deus quiser. Luizinho, no teu esquema de jogo, queria saber quem é que se adapta melhor, Cristóvão ou o Roney, na lateral direita? Olha, ali nós mudamos 2, né? Em outras funções, em quase todas nós temos opções que já estavam no processo do trabalho.
nós estamos variando, né? Jogo um, jogo outro, nos jogos treino, nós estamos observando, estamos analisando, né? Os dois jogadores estão treinando, estão trabalhando e a gente está analisando, né? Momento, situação de jogo, adversário, o que terá mais sequência, de repente se a gente vai variar de acordo com o adversário, estamos analisando, estamos estudando e trabalhando bastante para que a gente possa encontrar as soluções em todos os setores e encontrar uma coesão ali, uma sinergia. Na verdade, os dois têm que estar coesos, né? Vamos ver quem é que tem mais continuidade, se vai variar mais, jogo a jogo, a gente vai analisar com calma para estar ajustando todos os setores. Luizinho, o Brusque não faz nada de diferente das grandes equipes nacionais ou até mesmo das equipes internacionais. O trabalho, ele é o mesmo, né? Praticamente padrão, então não está fora da realidade do futebol. E geralmente se chega ali na quinta, sexta partida para fazer um divisor do começo da temporada. Você acredita que a partir do jogo contra o Joinville, esse divisor já começa a aparecer e aí sim o rendimento que vocês esperavam também comece a aparecer? Cláudio, às vezes mais rápido, às vezes demora um pouquinho mais, mas a expectativa é essa. Eu preciso concordar com você que a gente tem uma expectativa, que a gente começa a entrar no processo, por exemplo, fisiologicamente falando, a gente já começa a ter uma recuperação melhor, o jogador já começa a recuperar com menos dores tardias, a gente já começa a sentir, entrar numa rotina, né? E junto com isso agora ter performance, ter desempenho e ter resultado. Tipo assim, algumas coisas que é fisiologicamente, assim, que é da fisiologia do ser humano, é um processo de início de trabalho de muitos jovens, já começa a ter muitas respostas boas internamente que não se vê, né, externamente na hora do jogo. São coisas que a gente analisa no dia a dia. Porque tem que ajustar o mental também, não é só física, técnica e tática. O mental, ele, se não tiver legal, ele se sobrepõe. Tem a questão da confiança, da empolgação, sabe, de você estar com energia alta. É muita coisa para se trabalhar. Né? Assim, esses 4 pilares aí, eles têm que estarem entrosados, sabe, para esse momento chegar. Mas a gente tem essa expectativa. Exemplo, nós começamos de maneira irregular, a gente agora está atrás da regularidade. A gente espera que nesses próximos jogos, dentro desse prazo que você falou, a gente comece a ter uma coesão maior, um equilíbrio maior, um jogo mais consistente, né, passar um pouco mais de segurança, de credibilidade, que eu acredito que nós passamos no jogo do Barra e da Chapecoense. A gente não define assim, exatamente nesse momento, mas a gente prevê que nesse momento é para ter mais naturalidade, Cláudio. Isso aí eu não tenho como esconder, tanto físico, como técnico, como tático, como comportamental, porque se a gente tivesse ganhado todos os jogos, a gente ia estar se cobrando para manter, e agora é o momento de dar um novo saldo. Se a gente está oscilando, agora é o momento da gente encontrar o equilíbrio. Eu não discordo de você, só não tenho como precisar se a gente vai conseguir chegar nesse momento já, mas a gente espera que sim. Luizinho, a gente também não quero pegar nessa questão do gramado, mas tem atrapalhado um pouco o Brusque, o gramado das Nações. E uma outra situação também que eu queria te perguntar sobre o teu adversário, né, que tu vai enfrentar. Tem alguma coisa ali que te preocupa? Olha, o gramado faz parte, é uma coisa que a gente também está deixando já de lado. A gente não pode estar arranjando desculpa, bengala, porque a gente precisa estar muito motivado mentalmente, senão a gente vai ficar se apegando a coisas que pode tirar o nosso foco. Se o gramado não der boas condições, nós temos que duelar, meu irmão, nós temos que criar alternativas, colocar o coração na ponta da chuteira e tentar ganhar o jogo de qualquer jeito. Né? Todo mundo se unir, se fechar, não se enfadar, não se decepcionar, não ficar com conversa de campo, de gramado. Nós sabemos que nós íamos ter uma dificuldade no início da temporada com a ausência do estádio que o Brusque fez toda a sua história. Né? Isso é uma coisa que já é chover no molhado para a gente tem que agora se reinventar, temos que nos encontrarmos dentro de uma outra realidade. Dizer que é uma dificuldade a mais, é óbvio que é uma dificuldade a mais, não sou eu que estou falando isso, é todo mundo que percebe, todo mundo que sabe, não tem o nosso torcedor o tempo todo, isso é óbvio, é uma coisa que não tem mais por que falar sobre isso. Nós estamos trabalhando para superar essas mudanças dessa temporada. Nossa conversa entre a gente, ninguém mais fala sobre isso. Né? A gente tem que resolver o que nós temos que resolver dentro da realidade que nós temos. Então, não vamos mais falar de dificuldade, falar que a gente tem que se adaptar e ponto. E com relação ao adversário, um clube grande, com muitos jogadores experientes, né? Um time que com o passar do tempo eles têm competido bem mais, né? Será um clássico com relação a clubes tradicionais do estado, e a gente espera que a gente vai encontrar um adversário que pode nos causar muitas dificuldades. Então nós temos que entrar forte para que a gente possa fazer prevalecer o nosso nome. Lembrei que não vai ter torcida, né? Influencia em alguma coisa? Exato, é o que eu acabei de falar, Cláudio. Nós temos que entender que o início da temporada vai ser com essa dificuldade da nossa casa, do nosso torcedor mais próximo. Eu vivi uma realidade parecida com essa quando trabalhava no América Natal, quando foi começar a construir a Arena das Dunas, nós passamos a jogar em Goianinha. Naquele momento ali gerou uma conexão, a torcida conseguia ir, a coisa andou.
né? Mas no início foi difícil até que a coisa encaixasse, porque é uma ausência assim, de identidade. Mas uma vitória muda astral, né? Quem sabe numa vitória, quando liberar, vai ter um público maior, a energia aflora. Vamos em busca da vitória para a gente superar essas dúvidas, né? Essas reflexões que nós ficamos fazendo, que não está dando certo por isso, por aquilo. Não é isso. Nós profissionais temos que encontrar uma forma dentro de campo para dar resultado para o Brusque. Obrigado, professor. Obrigado aos colegas. Um ótimo final de semana.